Você sabe como construir um PCM automatizado? Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou ensinar para você como essa tarefa é realizada. Para construir um PCM automatizado, a gente entende então que a premissa básica para isso é construir um PCM. Né? Não dá para construir um PCM automatizado sem tornar este projeto paralelo a um projeto de implantação e de construção de uma área de planejamento e controle da manutenção. Então, quando a gente quer construir um PCM automatizado, o que a gente vai fazer é pegar as principais rotinas de PCM e construí-las e implantá-las de uma forma que elas sejam automatizadas, que elas tenham a requisição do mínimo de atividade manual possível. O objetivo é fazer com que as tarefas aconteçam mais ou menos que de forma automática, com o mínimo de intervenção humana possível. As rotinas precisam ser implantadas de uma maneira que automaticamente ela se gerencie e norteie as pessoas para realizar as tarefas. Então a construção de um PCM automatizado vai começar necessariamente pelo cadastro e hierarquização dos ativos. Não dá para começar a gerir uma área de PCM sem você ter uma lista, um catálogo de todos os ativos que estarão sob responsabilidade do PCM. E além disso, de saber a lista desses ativos, é necessário saber exatamente qual é a posição geográfica que eles ocupam dentro de uma planta. Esse tipo de hierarquização, saber exatamente cada máquina, em qual área ele está, quais equipamentos estão dentro dessa máquina. Tá? Quais as peças sobressalentes que estão vinculadas a esse equipamento para um possível reparo, para uma possível troca de peça, é primordial. Afinal de contas, eu vou emitir ordens para que as intervenções sejam feitas nos ativos. Né? O que irá nortear o técnico para saber exatamente aonde aquele ativo está posicionado dentro da planta? É justamente cadastrar e hierarquizar esses ativos. Então, no PCM automatizado, num PCM que funcione de maneira automática, a gente precisa de uma maneira de cadastrar esses itens de uma forma automatizada. Tá? Nada de documento manual, de ficha com caneta, preenchendo informações sobre os ativos, nada disso. A gente precisa de um método padronizado para fazer o cadastro desses ativos de uma forma automática. Além de cadastrar de uma forma automática, a gente precisa gerar códigos também, conhecidos como tags. Esses códigos irão identificar esse ativo dentre todos os ativos da planta. Por exemplo, eu não vou abrir uma ordem para a envasadora de bebidas que fica na área tal, que fica na planta tal. Não vou fazer nada disso. Eu vou abrir uma ordem para um motor elétrico, por exemplo, tá, de código 1259. Tá? E este código 1259 deve trazer todas as informações referentes a este motor elétrico, tá? Aonde? Dentro de um sistema automatizado. Além disso, eu preciso de um meio seguro e automatizado também para fazer os arquivamentos. Arquivar manual, arquivar documentos referentes a algum tipo de calibração, ajuste, parâmetros, procedimentos de manutenção, tudo isso precisa estar vinculado àquele ativo de uma maneira automática, sem aquele arquivo de gaveta, sem aquelas pastas que demoram uma eternidade para encontrar os documentos que são necessários. A cereja do bolo do cadastro e hierarquização é caso seja possível um sistema gerar uma codificação única para aquele ativo através de um QR Code, por exemplo. Tá? Imagine, um técnico chega a uma máquina e precisa abrir uma solicitação de serviço. Ele vai olhar lá o tag, tá? O tag pode ser um número, 1, 2, 3, 4, por exemplo. Ele vai ter que pegar este número, jogar dentro de um sistema para entender qual equipamento aquele tag diz respeito. Agora imagina se ao invés de um número, fosse um QR Code, por exemplo, que ele simplesmente vai lá com o smartphone, lê aquele QR Code e já consegue puxar a ficha completa daquele ativo e inclusive abrir as solicitações para aquele ativo de uma maneira automatizada. Né? É o melhor dos mundos. Então, no cadastro e hierarquização de ativos, o que a gente precisa é de velocidade para cadastrar, níveis de cadastro que mostrem exatamente a posição do ativo dentro da planta e o que está dentro do que, digamos assim, tá? E códigos o mais automatizados possível, principalmente se eles puderem ser através de um QR Code, por exemplo, que facilita muito
o dia a dia da operação. Depois do cadastramento dos ativos, nós devemos falar também sobre o planejamento da manutenção. O que é o planejamento da manutenção? É definir exatamente quais atividades de manutenção serão realizadas em cada um desses ativos que foram cadastrados. Né? As atividades de manutenção, elas não são realizadas apenas uma vez e acabou o plano. Geralmente, este plano tem uma frequência. Né? Por exemplo, realizar lubrificação de rolamentos mensalmente, ou seja, uma vez por mês eu vou ter que repetir essa atividade dentro do mesmo ativo, tá? Ou num grupo de ativos distintos. Então, quando eu falo de automatização do planejamento da manutenção, eu preciso de uma sistemática que me possibilite cadastrar essas atividades que serão realizadas e, com base no cadastro e na frequência, eu preciso ser informado no momento que chega a hora de fazer as manutenções. Não adianta nada eu ter um plano em Excel e eu perder todas as datas. Eu defino a data para realizar uma atividade e perco ela, porque aquilo lá está num documento que não tem automatismo. Né? Aquilo lá gerou apenas um registro do que eu desejo fazer. O plano automático, quando eu registro uma tarefa e eu defino de quanto em quanto tempo essa tarefa vai ser realizada, este plano tem que informar para mim, num Kanban, num painel, num guia de ordens de serviço, por exemplo, que chegou o momento de realizar uma intervenção de manutenção num determinado ativo. E isso precisa abrir automaticamente para mim uma ordem de serviço. E aí eu tenho um plano de manutenção automatizado. Além disso, existem diversos ativos que passam pelo mesmo tipo de plano de manutenção. Por exemplo, eu tenho 10 sistemas de bombeamento idênticos, um do lado do outro. Tá? Muitas vezes um sendo backup do outro. O plano desses ativos pode ser muito semelhante ou até mesmo igual. Então é ideal num PCM automatizado que eu consiga vincular um grupo de ativos a um mesmo plano. Por exemplo, vou tomar o mesmo exemplo novamente, realizar lubrificação dos rolamentos dos mancais, uma vez por mês. Mas não apenas em um ativo, e sim nesses 10 ativos que passarão pelo mesmo plano. Né? Um bom plano automático possibilita criar esse grupo de ativos e atribuir uma mesma rotina de manutenção para todos esses ativos. Outra coisa importante, principalmente quando a gente fala de indústria 4.0, é a comunicação com dispositivos de monitoramento, com sensores. Né? Muitas vezes eu não quero definir um parâmetro para iniciar uma atividade de manutenção com base no tempo de operação, por exemplo, uma vez por mês. Eu quero definir que toda vez que o sensor que está instalado naquela máquina ler uma determinada vibração, por exemplo, eu quero startar uma ordem para que eu vá lá fazer uma verificação desse ativo. Né? Então eu tenho lá, o meu motor elétrico, por exemplo, está numa vibração considerada normal e ele vai subindo essa faixa de vibração, subindo. Quando chega numa determinada faixa de vibração que eu defino como sendo uma faixa importante para que eu vá lá fazer uma verificação, eu quero que num PCM automatizado o meu próprio sistema leia o parâmetro desse sensor e abra automaticamente para mim uma ordem, ao invés de eu ter que mandar um técnico verificar isso frequentemente. Então, o PCM automatizado precisa, além de definição de tarefas e start automático com base na frequência definida, também tarefas que se iniciem automaticamente com base num parâmetro lido num sensor. Obviamente, esse PCM automatizado, a cereja do bolo disso tudo é se eu tiver uma gestão dos alertas, onde eu tenho as minhas solicitações de serviço, as minhas ordens que vêm de plano, tudo chegando em uma mesma central e eu consiga gerenciar a rotina dos meus técnicos automaticamente, sem ter que ficar olhando plano por plano, qual atividade está startando no momento, qual atividade está startando em outro. Eu quero ter uma central onde eu consiga observar todas as tarefas que eu tenho que fazer, seja ela corretiva ou de plano, de uma maneira centralizada. Eu quero observar tudo num mesmo lugar. Então essa gestão da rotina e dos serviços que chegam é primordial que estejam num único local e que seja automatizado a alimentação dessas rotinas. Aproveitando que nós estamos falando de rotina e gestão da rotina, a programação das atividades e a gestão da rotina dos técnicos também é muito importante que seja feito de forma automática dentro deste universo do PCM automatizado. Então eu preciso conseguir automaticamente, sem ter que criar uma série de documentos para isso, alocar a mão de obra e as peças sobressalentes que eu vou utilizar num serviço de manutenção. Eu recebo as solicitações e eu preciso definir que um técnico vá
fazer o serviço? Então é ideal que eu tenha uma central de gerenciamento das rotinas, onde eu consiga saber todas as ordens que eu tenho e consiga programar a data dessa atividade e alocar o técnico que vai realizar essa atividade. Assim eu não preciso criar documento para mandar o técnico para um lugar, eu não preciso criar um documento para solicitar um serviço e um outro para mandar o técnico, eu tenho tudo numa mesma central, as solicitações chegam, eu empenho os materiais para fazer os serviços e aloco os técnicos para as ordens de serviço automaticamente, tudo numa mesma central de gerenciamento de rotina. Já que nós estamos falando de alocação de sobressalentes também, é importante frisar que o controle dos estoques da manutenção precisa estar unificado a esse sistema todo. Não adianta eu alocar peças de reposição para fazer uma ordem de serviço e depois ter que dar uma baixa manual no meu estoque. Se eu estou alocando, o ideal é que meu estoque já seja consumido de uma forma automática. Desse modo, o sistema, além de gerir o PCM automaticamente, irá fazer também a gestão dos estoques de manutenção de uma forma automática. Sempre que uma peça é empenhada para uma ordem, ela desce o saldo do meu estoque. Sempre que uma peça é devolvida porque não foi utilizada no serviço, ela sobe novamente a quantidade do meu estoque. E para finalizar, obviamente, PCM, planejamento e controle da manutenção, nós precisamos falar sobre o controle automatizado das tarefas. Num PCM manual, todas as ordens chegam para um analista e ele precisa computar aqueles dados manualmente. Ele tem que pegar dados como data de início, data de fim, quantidade de horas, número de colaboradores empregados, peças que foram utilizadas, análises de falha, que estão ali detalhados em cada uma das ordens de serviço, e ele tem que compilar e tabular todos esses dados para transformar esses dados em indicadores. Obviamente, num PCM automatizado, eu não preciso de toda essa tarefa manual feita por um analista. O ideal é que cada operação feita numa ordem de serviço, por meio virtual, já alimente a minha base de dados de indicadores. Então, sempre que eu coloco lá numa ordem de serviço concluída, esta ordem já tem que ser baixada automaticamente, o número de horas do serviço já tem que ser computado, o controle das ordens que estão abertas e fechadas já tem que ser atualizado, as peças sobressalentes utilizadas já tem que ser atualizadas, a disponibilidade, MTBF, MTTR, todos esses indicadores que dizem respeito à saúde do ativo também precisam de atualização automática, e tudo isso tem que ser feito de uma maneira extremamente correta, ou seja, a atividade foi feita e esse dado corretamente já é empregado com a fórmula correta, com a metodologia correta de cálculo dentro do meu controle de indicadores. Obviamente, para fazer um PCM todo automatizado, é necessário um sistema que possibilite isso. Os sistemas de gestão da manutenção computadorizados são conhecidos como CMMS. CMMS nada mais é do que um software que possibilita a gerência de todas essas rotinas de uma maneira integrada e automatizada. Tá? O CMMS que a Ingeteris recomenda é o Fractal One. No Fractal One você pode realizar todas essas rotinas de uma maneira muito intuitiva, né? O sistema é muito clean, é muito interessante mexer nele porque uma coisa se linka diretamente na outra e é muito fácil você gerir tudo isso que foi dito nesse vídeo. Eu estou com o Fractal One aberto aqui para mostrar um pouco dessas rotinas. Falando de cadastro e hierarquização de ativos, basta você clicar aqui na guia de catálogos e ativos e aqui você pode fazer o cadastramento automatizado de cada um desses ativos. Não precisa você gerar documentos separados. Você vai cadastrar um novo equipamento, por exemplo. Aqui você fala em qual planta esse equipamento está localizado, você define em qual planta esse equipamento está localizado e ainda mais em qual ativo ele está localizado, você define nome, código, você consegue colocar documentos anexados aqui, por exemplo, manual. Aqui você vai ter todo um histórico de cadastro de atividades realizadas nesse ativo. Cada intervenção, cada ordem aberta para esse ativo fica aqui no histórico dele, tá? E além disso, você pode pôr uma foto também, tá? E além disso, é possível gerar este QR Code automatizado aqui, tá? Com este QR Code, basta você imprimi-lo e colar ele lá no ativo, tá? Um solicitante de atividade, ao ler este QR Code dentro do Fractal One, consegue abrir uma solicitação de serviço automaticamente para esse ativo que leva este QR Code, tá? De uma maneira muito simples e muito intuitiva.
Falando dos planos de manutenção, dentro da Fractal One nós temos os planos de tarefas. Tá? Aqui nos planos de tarefa é possível você definir um nome para este plano, por exemplo, plano para betoneiras, e aqui nesse plano você define quais atividades serão realizadas e de quanto em quanto tempo elas serão realizadas. Aqui basta você definir quais os grupos de ativos vão participar de uma mesma atividade, tá? E com base nisso você consegue definir o que será feito, quais peças serão substituídas e de quando em quanto tempo será feito. Tudo isso irá gerar informes automatizados para a minha central de controle das rotinas e das ordens de serviço. É possível cadastrar automaticamente cada uma dessas rotinas. Através do módulo de monitoramento, é possível fazer as medições. Você consegue linkar os planos aos medidores. O que são medidores? Sensores. Tá? Você define qual parâmetro o sensor está lendo, qual é a faixa que este parâmetro deve atingir, e com base nisso, sempre que esse sensor ler uma determinada faixa, vai abrir uma solicitação automaticamente para dentro da minha central de ordens de serviço. Todas as solicitações de serviço chegam no Fractal aqui nesses tarefas pendentes. Então as solicitações abertas tanto pela produção, tá, pela operação, como pelos planos cadastrados caem todas aqui como tarefas pendentes. Daqui o gestor consegue selecionar cada uma dessas atividades e transformá-la numa ordem de serviço, empregando o material que será utilizado e empregando quem irá realizar essa atividade, né? Empenhando a mão de obra que irá de fato executar a tarefa. Neste momento, essa ordem cai aqui como em processo, e a partir daqui ela já está atribuída a um técnico. Daqui para frente é o técnico que irá informar qual foi a falha evidenciada, quais foram as peças utilizadas, até o momento da baixa da ordem, que é o serviço finalizado. Para finalizar, o Fractal One tem um dashboard que mostra os principais indicadores da rotina de manutenção. Aqui você consegue ver ordens abertas, ordens criadas, ordens finalizadas, ordens atrasadas. Você consegue ter uma ideia de tarefas por prioridade, você consegue ter uma ideia do atraso, do backlog, você consegue saber as falhas que foram severas, que foram moderadas. Tudo isso automaticamente, basta você informar na ordem de serviço que a informação já cai automaticamente aqui no dashboard. Além disso, é possível ver dados a respeito da saúde do ativo, como por exemplo, disponibilidade da manutenção, confiabilidade, MTBF e MTTR de cada um dos ativos. Basta você atualizar as ordens de serviço que todas as informações estarão disponíveis de maneira automática. O Fractal One é um CMMS que facilita muito a vida do gestor de manutenção, principalmente na implantação de um PCM automatizado. Se você quiser saber mais sobre esse software, tem um link aqui na descrição desse vídeo, onde você vai poder ter uma demonstração do software, onde você vai poder conhecer um pouco mais dele, inclusive saber os valores e quanto custará essa solução para a sua empresa. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui, eu espero você num próximo vídeo, um grande abraço, até a próxima.